TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Destaque Especial de hoje vai falar sobre a minissérie Sedição de Juazeiro, que está sendo gravada pela equipe do Canal Universitário de Fortaleza, FGF TV. Vamos assistir agora o primeiro trailer sobre a minissérie. Tudo começou quando a Faculdade Integrada da Grande Fortaleza mobilizou uma equipe de professores da APEC, Associação de Estudo Técnico e Pesquisa, para fazer um levantamento bibliográfico sobre fatos históricos que, de alguma forma, transformaram as cidades históricas do Ceará em capital do estado em algum momento. A equipe constatou que Juazeiro, Aracati, Icó e Aquiraz haviam alçado esse status e resolveu começar o seu trabalho por Juazeiro. Inicialmente, teve a colaboração do professor Dr. Renato Cassimiro, um dos maiores especialistas no assunto, que colaborou decididamente para a montagem do primeiro tratamento dado ao roteiro. O levantamento bibliográfico constatou que havia um furo na história da sedição que precisava ser recontada. Numa visão contemporânea, o motivo da guerra não seria salvar o catolicismo popular de Juazeiro, como fez a Guerra de Canudos. Por trás de tudo aquilo havia um personagem quase esquecido nas nossas escolas e nos estudos da história política e administrativa do estado do Ceará. Trata-se da figura ímpar do Dr. Floro Bartolomeu da Costa, um forasteiro que chega a Juazeiro em 1908 e transforma o pacato Padre Cícero, antes dedicado à sua vida à reabilitação do seu sacerdócio, no mais importante líder político do Vale do Cariri. Boatos alarmantes e ameaça de invasão de Juazeiro correm por todo o sertão. Homens afoitos, cangaceiros e beatos empreendem longas marchas pelo sertão do Pajeú, do Moxotó, da Paraíba e dos sertões de Alagoas em direção a Juazeiro para compor a defesa da cidade. Corre entre os rabelistas uma ansiedade de destruir o mais rápido possível o antro de fanatismo e banditismo. As intenções pacifistas do padre cada vez mais inúteis diante da violência contra seus seguidores, das prisões e mortes dos romeiros nos caminhos de Juazeiro. Estava provado que, sem o poder político, cercado pelas perseguições eclesiásticas e pela ambição de sua fortuna e o seu posto junto à população, despertava o trucidamento inevitável de Juazeiro. A segurança de seu povo torna-se obsessão para o padre, que envia ao Rio de Janeiro Floro Bartolomeu com o objetivo de conseguir garantias para si e seus seguidores. Franco Rabelo fica sabendo dos contatos de Floro Bartolomeu no Rio de Janeiro e da existência de um plano articulado pelo senador Pinheiro Machado. Dr. Floro e Padre Cícero, apoiados por coronéis da região, teriam que derrubá-lo. Franco Rabelo não perde tempo, resolve invadir Juazeiro e desarmar a cidade. Começa a sedição de Juazeiro, a Guerra de 1914.
Neste final de semana, a equipe de produção refez todo o caminho dessa edição. Partimos de Juazeiro, seguimos para o Crato, Barbalha, Missão Velha, Lavras da Mangabeira, Iguatu, Miguel Calmon, hoje Piqué Carneiro, Quixeramobim, Fazenda Pau Ferro e Serrote, Quixadá e Baturité. Em cada cidade fizemos uma pequena entrevista com seus historiadores que relataram os momentos mais angustiantes dessa edição. Vamos começar com uma entrevista com o prefeito de Juazeiro, que fala sobre a importância desse trabalho e para os 100 anos de emancipação da cidade. A gente fez vários projetos relacionados a projetos culturais, a gente dividiu em projetos culturais, projetos de infraestrutura do município e as realizações mais de festividade artística para dar aquele ar mais de alegria, de folguedos mesmo, de festejo, né? E a gente foi atrás dos patrocinadores, dos apoiadores, fizemos uma parceria boa com o Banco do Nordeste para os projetos culturais, fizemos uma parceria com o governo do estado para a parte de infraestrutura e com o governo federal. A gente praticamente tem apalavrado, né, a promessa de que os projetos que nós apresentamos, todos eles serão realizados até o próximo centenário. E agora o trabalho é sensibilizar a população de Juazeiro para que ela participe também com iniciativas próprias, para que a cidade realmente ela se transforme por ocasião desse ano de comemoração dos 100 anos da emancipação. E a gente quer ver nisso também um momento de transformação política, transformação de hábitos, onde Juazeiro vai, de fato, nesses 100 anos, se emancipar, sair daquela característica de uma cidade provinciana do interior do Ceará para uma cidade de referência de uma região metropolitana de extraordinária importância comercial e sociológica também, religiosa, e é com esse sentimento que a gente quer trabalhar essa festa. E como é que você vê a possibilidade de se realizar um filme de longa-metragem com projeção nacional contando essa história exatamente dessa emancipação? Eu acredito que essa realização do filme ela vai coroar os eventos na área cultural, resgatando fatos históricos com fidedignidade, com a maior veracidade possível e fazendo com que principalmente essa juventude nossa que não conhece bem a história de Juazeiro tenha a oportunidade de conhecer em detalhes essa rica história de um município que só tem 100 anos, mas que tem uma importância política e social muito grande para o Nordeste brasileiro. Esta minissérie é baseada em fatos reais, com a direção do cineasta Daniel Abreu, produção executiva de José Liberato Barroso Filho, apoio acadêmico da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com apoio institucional da Rede Pública de Televisão Cearense. A obra é financiada pela Comissão CI, que é Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e com o apoio e patrocínio da COELS. E vamos assistir agora às entrevistas. Porque foi o seguinte, daqui até Iguatu não tinha estrada de ferro ainda, né? Porque eles saíram tomando Juazeiro, depois foram a Crato, e Crato eles foram a Barbalha. Aí daí eles saíram seguindo, em direção a Iguatu. Lá em Iguatu, as forças do governo já estavam esperando. Então ali houve tiroteio, o pessoal foi se afastando. E, então, depois eles se apoderaram do trem, né, com a morte do J. da Penha. Então eles dominaram tudo, ficaram praticamente com o trem e o trem voltou para Fortaleza. E foi o trem que estava com saudades. Que veio de Fortaleza, como reforço. Porque veio a primeira expedição, mas o pessoal desertou. Quando tomaram o Crato, tomaram Barbalha, o pessoal desertou. Foi aquela famosa flá do Vatislau, né? Né? E aquela musiquinha que pronto, ele canta, aí né? A turma debandou mesmo, né? Pronto. Fortaleza foi comunicado de que houve isso. Muita gente desertou, né? E então mandou um novo reforço. O doutor Floro sabia que esse reforço vinha, então não esperou que eles chegassem. Foram se encontrar com essa turma. Então houve tiroteio em Iguatu. Aí foi se juntando mais gente. Mais gente, porque as forças do Estado não tinham soldado suficiente e a própria população de Iguatu, de Acopiara, muita gente se incorporou ali. Aqui mesmo no Cariri também, muitos cangaceiros que estavam na região se incorporaram também. Mas eles iam a cavalo? A pé? Como é que eles iam? A pé. A pé? Não tinha ninguém a cavalo? Eu acredito. Bom, nós temos algumas fotos. O doutor Floro andava a cavalo, andava né? A cavalo. Andava a cavalo. Mas não tinha cavalo para todo mundo, não. E os soldados também não tinham cavalo? Não vinham a cavalo? Com certeza não, né? Era muito difícil.
E porque eu imaginava... E também muitos soldados vieram com muita antecedência, que Crato foi se preparando, foi recebendo. Aí ficaram esperando, né, para invadir. Completou um certo volume e foi que realmente houve o ataque, né? Na realidade, o Dr. Floro nem sequer chegou aí ao Crato para isso, não. Quem foi ao Crato e foi o responsável mesmo, chefiando a equipe que foi ao Crato, foi o Zé Pedro. Nós temos, inclusive, foto dele, boa, muito boa, de boa qualidade. Fantástico. Então, esse Zé Pedro foi quem comandou e tudo que houve em Crato, o saque, aquelas coisas todas, foi sob a jurisdição dele. Então, foi o que ele fez. Depois que eles dominaram tudo, os soldados do Crato fugiram e eles aproveitaram e soltaram, abriram as portas das cadeias do Crato e soltaram todos os presos que estavam lá. Muitos desses presos foram embora, alguns porque não era realmente daqui da região, foram embora, e outros se incorporaram ao movimento. Automaticamente eles ingressaram no movimento e foram combater Fortaleza. Isso aí, houve realmente isso. O doutor Geraldo esteve aqui e indicava, foi nessa sala aqui que foi decidida, pensada e decidida toda a estratégia para derrubar o Franco Rabelo e impor novamente o sistema dos Acioli, né? Que foi a reunião com o Dr. Floro? Dr. Floro e alguns elementos. A palavra elemento talvez é mais oportuna para isso, né? Com que ele uniu ao redor desse projeto. O padre Cícero desceu de Juazeiro, passou aqui, levou os homens, chegaram em Coronel Sabino, lá em Pedra Branca, ainda pegaram mais 400 ou foi 500, Coronel Sabino, Pedra Branca, desceram para Maria Pereira, que hoje é Mombaça, antigamente era Maria Pereira. Aí lá em Maria Pereira teve outro coronel que forneceu outros homens. Quando o padre se chegou em Juazeiro, já levava 2.236 homens. E com esses homens ele deportou Franco Rabelo. As armas eram fuzis, era rifle, papo amarelo, tinha rifle de 8 tiros, que o papo amarelo era de 8 tiros. Bala você olhava assim, parecia um canto de feijão, de bulhado. Que eles chegaram lá, deportaram Franco Rabelo, e Franco Rabelo acabou, ele ficou desmoralizado, foi embora. Aí assumiu outra pessoa, interventou. Agora eu não sei quem foi. Foi Setembrino de Carvalho. Foi, não foi? Pois quem assumiu foi o interventor. A história do Valado lá de Juazeiro, sabe quem deu a ideia? Foi o Coronel Gustavo. Era um dos homens mais inteligentes de Largo da Mangabeira. A ideia ele não sitiou Juazeiro através de Valado? Pois quem deu a ideia foi o Coronel Gustavo. Não, o doutor Floro Bartolomeu da Costa, ele era um homem que depois ele se rebelou contra o padre Cícero, assim, que um dia o padre Cícero dele, Floro, quem te fez deste tamanhão, pode fazer deste tamanho. Na guerra de 14, meu pai, Silvério Teles da Silva, morava no sítio Vaz Redonda, daqui a 2 quilômetros, e meu pai ainda tirou couro de boi para fazer a comida desse povo lá na Cátio, a Vaz Redonda desse tempo, era de Zé Saburá, José Saburá, e a comida dele era 300 e tantos homens, era feito em tacho. Não tinha aquelas caldeiras de engenho? Tem. Pois a comida era feita naquilo. E meu pai ainda tirou couro de boi. Meu pai nasceu em 1896. E ele ainda ajudou a tirar couro de boi e viu o povo almoçando, jantando. Eles passaram 3 dias homiziados ali. Depois foi que eles vieram e atacaram. Vieram por ali, passaram ali, bem aqui, onde o senhor não sabe não, mas tem ali o Castelo Branco, que já foi um hospital, e eles vieram por ali, aí vieram, quando chegaram bem aqui por trás dessa igreja aí, de São Vicente Ferrer, igreja secular, né? Aí eles meteram brasa, aí houve um encontro, foram 3 horas de fogo, a baixa para o lado dele foi muito grande, eles perderam uns 50 e tantos homens, enquanto Raimundo Augusto só perdeu Posidônio, o Coronel Gustavo só perdeu Posidônio. E Posidônio atirou no negro, o negro caiu, botou um lenço vermelho aqui, para dizer que era sangue, e pegou o rifle, e botou o rifle aqui,
e apontou para colar com o rifle, fazendo mira aqui com o ponto. Ele deitado, caído. Quando Posidônio, aí Bindá disse, Posidônio, tu não bota a cabeça nesse buraco de andaime que você morre. Ele disse, não, o nego tá morto, olha o nego, olha o sangue do pescoço dele. Homem, tu não vai. Aí quando ele botou, acaba tirou, foi mesmo no nariz. O Coronel Gustavo só perdeu esse homem porque não ouviu os conselhos de Bindá, que era um dos cabas valentes do Coronel Raimundo Araújo. Apenas a passagem deles do Iguatu, não houve luta e apenas 2 armazéns aqui foram invadidos, mas não houve maiores proporções de invasão de Juazeiro a Iguatu. Os adversários do prefeito deposto aqui, do intendente, se ausentaram e os rumeiros pegaram o trem aqui normalmente e seguiram o roteiro para Fortaleza. Não houve aqui durante o movimento da sedição uma invasão no Iguatu. Houve uma passagem dos rumeiros do Padre Cícero. Alguns passaram, desfilaram pela rua Floriano Peixoto, foram à Praça da Matriz e tudo, mas se dirigiram para a estação e foram embora. Nessa época já tinha sido deposto o intendente, o 6º intendente de Iguatu, que era o doutor João Augusto Bezerra, neto do coronel Belisário Cícero Alexandrino, que era amigo do doutor Flório Bartolomeu e do padre Cícero Romão Batista. Então, por isso, talvez, e porque o seu Vigílio Corrêa, aqui que era candidato a deputado estadual na época, amigo particular de Flório Bartolomeu, evitou e talvez essa invasão violenta, ou que não houve, porque não havia reação também. Eles passaram em Iguatu em regime quase de paz. Né? Em Piqué Carneiro, não propriamente no distrito de Ibicuã, onde o coronel Zequinha das Contendas tinha um certo número de cangaceiros. Ele sempre contava com 100 homens dentro de casa, mas então tentou-se uma reação lá, mas... E onde foi que J. da Penha morreu? J. da Penha morreu foi... Em João Calmon, né? Em João Calmon, que é hoje Ibicuã. Em relação a essa história de Ibicuã, eu me sinto assim numa obrigação, pelo seguinte, porque são pouquíssimas as pessoas que sabem. Os mais velhos, meus parentes mesmo, que vivenciaram a história, já quase todos morreram. E eu fiquei, eu acho que eu fiquei assim com uma certa incumbência de... Né? Aí já escrevi, entreguei o trabalho para um professor de Piqué Carneiro, Osmar Filho. Ele fez as devidas correções. O livro está todo ilustrado e eu telefonei sexta-feira para a gráfica, estamos terminando o livro da senhora. São 500 exemplares, já falei com o prefeito, se ele tiver o dinheiro para dar, bem que tiver, eu tenho. Do J. da Penha eu sei do seguinte: primeiro, por que foi programado esse confronto aqui dos jagunços com o pessoal da polícia, do Marcos naquela época, o governador... Franco Rabelo. Franco Rabelo, Marcos Franco Rabelo. O Marcos Franco Rabelo tinha uma estreita amizade assim com o coronel Zequinha Magalhães, que era o dono disso aqui. O coronel Zequinha é de uma família que foram os fundadores. Ele, apesar de pouca cultura, ele foi um líder disso aqui. Agora, só que era chefe de cangaceiro mesmo. Eu até espero que quando a gente for lançar, a família não se choque não, porque existem casos até bárbaros praticados. Mas naquele tempo só se liderava assim, na base da força mesmo. A amizade dele com Franco Rabelo era tal que aconteceu um fato muito interessante quando a filha dele, Ana Clara de Magalhães, a Nanoca, que eu conheci, conversei muito,
tal. Ela foi a primeira professora pública daqui, porque o Marcos Franco Rabelo telegrafou para o Coronel Zequinha que iria passar de trem aqui com a família, de trem, que era o transporte chique, com a família para o Crato. E o Coronel Zequinha foi deixar um lanche para a família do governador, naquele tempo chamado presidente do Estado. Isso. E dentro do vagão do trem foi feita a nomeação de Ana Clara Magalhães, que hoje tem uma escola que tem o nome dela. Tal era a amizade deles. Então, quando os jagunços do Padre Cícero se programavam para ir até Fortaleza depor o Franco Rabelo, porque o Padre Cícero é da facção do Nogueira Scioli, né? Eles acharam que eles vieram várias vezes até Iguatu, retornavam, o senhor deve saber dessa parte, né? Até que quando eles se decidiram aí mesmo, o governo arregimentou um policiamento num número muito menor do que dos jagunços e mandou que preparasse, o Coronel Zequinha preparasse que o encontro fosse aqui, no Miguel Calmon. Aí entrou o Coronel Zequinha com os capangas dele, teve um coronel de Lavras da Magabeira que veio com os capangas para cá também, Coronel Filemon Magalhães, irmão do Coronel Zequinha. Então prepararam aqui, né? Prepararam o cenário com sacos de areia, eram as barricadas, né? Para ficar na espreita dos cangaceiros, dos jagunços, era pilhas de dormentes. Esse policiamento veio sob o comando de um Rio Grandense do Norte, J da Penha, né? O capitão J da Penha. Eu estou até com a biografia dele aí, era um lutador mesmo, cheio de ideais. Aí ele, mesmo desaconselhado pelo Coronel Zequinha, no dia, o senhor desculpe, no dia 22 de fevereiro, porque eu tenho uma falha de 1914. Isso. Naquele dia ele saiu cedinho para inspecionar as tropas dele, né? Policiamento com os cangaceiros. Aí os outros já estavam preparados e ele foi um alvo, o primeiro alvo, né? Daí desencadeou-se o tiroteio, ele morreu crivado de balas e morreu muita gente. Mas na história toda quem saiu vencedor foram os jagunços. Né? E daí eles saíram... E a partir daí eles saíram invadindo as cidades e depredando. Foi, com certeza, saqueando as coisas. Foram verdadeiros bandidos também. Então o que é que aconteceu? Quixadá tornou-se sempre o Quixadá teve uma tradição de ser da oposição. E era um foco Franco Rabelo. Tanto assim que ali na estação tinha um hotel Ferreira Viana e botaram uma faixa muito grande, Franco Rabelo até a morte e tal. E essa mensagem, o trem era o principal órgão de divulgação, trazia jornais, começou a ler essa mensagem. Então eles sabiam lá que o Quixadá era um grande foco do rabelista. Então quando houve o movimento, porque como você sabe, isso partiu da política federal. Isso. Porque o Piero Machado. Fonseca, o Franco Rabelo não apoiou o Piero Machado, que era o candidato do presidente da República. Então, como aqui era um reduto importante, o Ceará, eles acharam por bem uma intervenção federal. Como? Mandaram chamar o Floro Bartolomeu, que era um médico baiano, com muita influência no Padre Cícero, né? Era o mentor de tudo. Foi ao Rio de Janeiro e São. Você faz um governo paralelo lá e a justificativa com a intervenção. E assim foi feito. Né? E quando eles tomaram conta, quando o Franco Rabelo notou, primeiro mandou, como você sabe, uma banda de música para animar, porque pensava que era só uma oposição política. Quando chegaram e receberam a polícia na bala, foi que ele mandou aquela força organizada, foi quando mataram o J da Penha ali em Bicuã, parece. Hoje é Bicuã, que era Miguel Calmon. Miguel Calmon. Pois é, então mataram. Quando mataram o chefe das forças, então já estava enfraquecido o poder do governo. E o Quixadá ficou apavorado.
porque sabia que ia passar por momentos desagradáveis, porque a gente já sabia, o pessoal já sabia na época, que eles estavam de posto de trem, de tudo, tanto tem de trem, e eu acredito que não tenha sido 3 mil aqui não, porque um carro de trem naquele era 48 ou 50 passageiros, e um carro de trem naquele tempo era 3, 4 vagões. Tinha até uns 150 uns 150, no máximo 180 por aí, foi o que chegou por aqui. Quando a morte do Jorge da Penha chegou aqui a dar notícia, o pessoal ficou apavorado, porque tinha certeza que aqui ia ser um local em que eles iam extravasar toda aquela mal que teve no Quixadá. Então o pessoal, muita gente se mudou, né? O prefeito saiu da cidade, mas ficou o presidente da Câmara, que era Alfredo de Souza, e ele ficou sem saber o que fizesse. Foi se aconselhar com o vigário que morava ali vizinho. A casa ainda está lá, onde o vigário, o Conde Lúcio fez a casa, morava, ainda está de pé lá. Quando eles estavam nesse diálogo, chegou uma pessoa e disse: os homens já estão aqui. Porque eles não pararam na estação, porque eles tinham medo de uma represália, né? Aqui, isso era um foco. E tinham medo de aqui ter E eles, dentro de um trem daqueles, eles ficavam encurralados, né? Eles pararam lá antes de Quixadá, vieram de pé e entraram na cidade quando os homens chegaram. Tanto que esse Alfredo Souza, que depois foi deputado da província naquele tempo, ele, para fugir dos jagunços que estavam na frente da casa do vigário, ele mandou buscar, naquele tempo os padres faziam aquelas visitas aos enfermos, né? Isso. Mandou buscar um cavalo na fazenda, viu um vaqueiro puxando o cavalo e ele passou no meio de jagunço em trás de padre, para poder não ser reconhecido. E lá quebraram tudo que tinha dentro de casa, até um piano alemão que tinha, eles quebraram, né? Depois vieram para a casa comercial, estava tudo fechado. Eles batendo lá com o cabo correndo do rifle, que até era rifle, né? Um disparou e pegou na testa de um deles lá. Eu até procurei muito o atestado de óbito nesse período lá mas não achei. Não sei sepultamento, não sei. Mas da notícia foi o único que morreu? Não tinha ação nenhuma. Aí depois foram à casa a casa comercial do presidente, da Câmara também fizeram a mesma coisa, quebraram tudo e tal. Porque naquele tempo o pessoal tinha muito medo da força. E era um vilarejo, para dizer Quixadá, né, na época. E não houve nada disso. Todo mundo ficou apavorado. Esse negócio de fugir no mato é exato. Um tio meu, que me contou um dos que me contou esse detalhe, ele era procurador de fora e tinha também, parece que vinha na lista, para um de ser preso. Ele mesmo fugiu. Ali onde é o seminário, uma cena chamada Combate. Houve até um caso interessante. Ele, à noite, os irmãos esconderam ele no mato e armaram a rede dele num pau e numa bananeira muito grande. E a bananeira não é uma coisa que tem muita resistência. E era um pesado, e lá pelas tantas da noite a bananeira fechou, caiu e ele saiu dentro do mato gritando: os jagunços chegaram e tal. Tem até esse detalhe, que eles fugiram, como o pessoal fugiu da cidade, é um fato. Isso foi em 1914. Foi em 1914. Eles estiveram aqui em Baturité, e quanto a essa particularidade do Zé Pinto do Carmo, tem uma particularidade bem interessante. Zé Pinto do Carmo era industrial aqui em Baturité, né? Ele era irmão do Júlio Pinto, que foi o precursor do cinema em Fortaleza. A família de Icó parou aqui, onde ele teve uma grande participação no desenvolvimento de Baturité na parte industrial, né? E o José Pinto, ele tinha um armazém, né? José Pinto tinha armazém, né? Mas era o armazém aí, o que era dele aqui em Baturité era a fábrica Putiú. Fábrica de beneficiamento de algodão, fabricava doces similares e sabão, né? E eles, ao saquear essa fábrica Putiú, eles pararam porque lá, segundo pessoas daquela época com quem mantive contato, encontraram em um dos seus depósitos, reservado lá, 2 imagens. Eu até, descrevendo a capela do bairro Putiú, quando o senhor falou, eu lembrei, me fui buscar, né? E lá encontraram 2 imagens.
uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e outra de Cristo Rei. Cristo Redentor. Cristo Redentor e Nossa Senhora da Conceição. Eles encontraram essas imagens. Então pararam o ataque. O chefe do jagunço, né, mandou que parasse o ataque, eles pararam. Era José de Borba? Hein? Era José de Borba o chefe? Não sei precisar o nome, porque nessa parte do ato que eu vi não tinha o nome, né, se era José de Borba ou outro. Parou. E essas imagens que ali estavam foi que deram origem à capela do bairro Putiú. Elas tinham sido compradas aqui para Baturité pelo doutor Aderson Ferro. Ele era odontólogo. Era um odontólogo com consultório aqui em Baturité. E era a intenção dele fazer uma igreja. Mas como era maçom, o padre não aceitou. E essas imagens foram doadas à comunidade do Putiú, esse bairro aqui em Baturité, que construíram aquela igreja, que foi rezada a primeira missa em 1918. Onde temos ali o Chicada, né, que foi o homem que responsabilizou-se pela construção. É o que nós sabemos da passagem dos jagunços aqui em Baturité, né? Tentaram também invadir a loja do Benedito Caetano. Benedito Caetano era um cidadão aqui de Baturité, foi delegado civil, era proprietário. Mas recuaram, porque ele estava bem armado dentro da loja, né? Estava ele, com várias pessoas com rifles, né? E eles então ali recuaram. É o que se pode adiantar sobre a passagem do jagunço aqui em Baturité.